Eu sou o Tufi, prazer. Muito prazer, meu nome é Breno Tonidando e o meu projeto é o Impressoras 3D em Marte. Então, eu sempre tive uma grande vontade de estudar astronomia, né? Desde a minha infância, desde que eu tinha 5 anos, eu sempre gostava de observar o céu, saber um pouco mais sobre o nosso universo, quem sabe entender melhor como as coisas funcionam, né? Bom, daí conforme eu fui ficando um pouco mais velho, no 7º ano, eu vi que tinha um cientista aprendiz e eu resolvi começar a fazer o meu primeiro trabalho de cientista aprendiz, né? Era uma coisa bem simples, eu queria observar os corpos celestes na noite, eu queria fazer programas para que outros jovens pudessem ter a mesma informação que eu tinha, né? Saber um pouco mais de astronomia. Acho que isso me encantava, porque a maneira de outras pessoas saberem de astronomia no Brasil inteiro, eu acho que seria uma coisa muito legal. Eu trabalhei bastante nesse trabalho, né? O cientista aprendiz, consegui me acostumar bastante, cientista aprendiz, com o pessoal que trabalhava lá, junto com meus outros colegas. Só que no 9º ano eu vi que esse projeto já tinha tudo feito nele, já tinha tudo que ter feito. E eu comecei a pensar em um novo projeto, um projeto, sabe, daqueles. E minha inspiração para esse projeto, que acabou virando, né, os Impressoras 3D em Marte, foi que uma hora eu estava lá almoçando e eu falei assim, né? Puxa, e quanto a Marte, né? E a colonização em Marte? Eu pensei o seguinte, por que não, né? Como eu gostava muito desse assunto, né? A colonização em Marte, já acompanhava o que a NASA estava fazendo, eu vi assim, por que não a gente pode transportar as coisas daqui da Terra lá para Marte, né? Sem ter um foguete para transportar. Como é que eu posso fazer isso? Tipo, será um teletransporte? Eu fiquei encantado com essa ideia do teletransporte, assim, sabe? E aí eu vi que no nosso colégio tinha uns outros amigos meus que eles trabalhavam com umas impressoras 3D. Eu pensei, e se eu usasse assim a tecnologia das impressoras 3D para fazer com que o transporte de materiais até a colonização de Marte fosse um pouco mais rápido ou não precisasse de um transporte? Eu achei que na época isso era revolucionário, assim. A gente nem ia precisar mais ficar mandando coisas daqui da Terra lá para Marte, né? E eu acho que essa é a ideia principal do nosso trabalho. A gente teve inspiração, né, que a gente quer ajudar no processo de colonização em Marte. A gente acha que é importantíssimo para a humanidade, não só como método, né, de explorar um novo ambiente, mas também de incluir toda a humanidade nesse processo, até porque é algo feito da humanidade para a humanidade. E aí, né, eu como um aluno, eu sempre quis ajudar. E foi por isso que eu pensei no trabalho em Impressoras 3D em Marte. E, bom, veio, né, desse problema que é o transporte de materiais até Marte. Então a gente propôs, como eu já disse, colocar as impressoras 3D lá em Marte para os astronautas conseguirem imprimir o que eles quiserem, sem nenhum transporte daqui da Terra. Isso ia gastar muito menos dinheiro, né, questão de bilhões economizado e um tempo gigantesco. Além do que, o plástico, né, que é produzido lá em Marte, o plástico não é produzido em Marte, no caso, né? Ele vem tudo aqui da Terra. Aí veio uma luz no nosso projeto, né? Como é que eu posso dizer isso? Cara, a gente viu que, solucionando o problema do transporte de materiais até Marte, com as impressoras 3D, a gente chega a um outro grande problema. Por quê? Essas impressoras 3D, elas precisam de algum plástico, algum material. Geralmente é plástico para funcionar. Só que esse plástico, ele vem daqui da Terra. Então a gente recairia no nosso primeiro problema, que é o de mandar o plástico daqui da Terra para Marte toda hora, e não é isso que a gente quer. Até porque ia gastar muito dinheiro e ia também machucar o nosso meio ambiente, que está se degradando com a produção do plástico, né? Isso é muito importante no nosso trabalho, que além de sair lá para Marte, colonizar outro planeta, transcender as fronteiras daqui da Terra, é mais importante ainda a gente cuidar do que é nosso, daqui da Terra, meu, tem tudo aqui pra gente. E se a gente não preservar nosso meio ambiente com o nosso trabalho também, nosso trabalho também não valeria de nada. Então eu acho que isso é muito importantíssimo. E então a gente pensou, né, como é que a gente poderia diminuir drasticamente a quantidade de plástico que é utilizado nas impressoras 3D lá em Marte, para não ter que ficar enviando esse plástico toda hora. E também surgiu um outro problema com essas impressoras 3D em Marte, porque as impressoras 3D daqui da Terra, elas funcionam com as condições de temperatura e pressão daqui da Terra. Só que lá em Marte, as condições fora de um ambiente controlado, de temperatura e pressão,
são extremas. A temperatura pode chegar a menos 60 graus Celsius e a pressão atmosférica pode chegar a 0,007 atm. Então a gente pensou, né, como é que a gente poderia adaptar as impressoras 3D que a gente tem aqui na Terra para funcionar lá em Marte? Esses são nossos dois grandes problemas que a gente queria solucionar com o nosso trabalho. Então é uma maneira de mudar o mundo, levando a humanidade para outro planeta, e com isso vem todos esses problemas, mas também mudar o mundo que a gente vive hoje, que é a Terra, não só sair para Marte. A gente tem que preservar o que a gente tem hoje. Nosso projeto, né, ele tem como objetivo principal a adaptação da impressora 3D para o ambiente marciano, né, que ele tem características de temperatura e pressão que são bem diferentes das que são encontradas aqui na Terra. E também, né, o problema do transporte do material, porque a gente não pode ficar simplesmente só jogando, né, o polímero para abastecer as impressoras lá. A gente pretende fazer um meio para diminuir o gasto, né, diminuir o uso desse material que a gente vai lançar para lá. Então a gente tem que mandar menos material para fazer, né, a mesma quantidade de coisas, de objetos que os astronautas vão utilizar durante a colonização. Então a gente começou tentando adaptar a nossa impressora 3D para o ambiente, né, marciano. E a gente viu que na estratosfera você tem as condições de temperatura e pressão muito semelhantes das que são encontradas em Marte. Então, com isso, a gente entrou em parceria com a equipe Garateia, que vai lançar a primeira sonda lunar brasileira, e junto com eles a gente foi até o interior de São Paulo, em Itápolis, né, no clube de Itápolis, e com a autorização da aeronáutica a gente fez o lançamento de um balão meteorológico. E dentro desse balão meteorológico a gente tinha uma mini impressora 3D que a gente teve que adaptar, produzir e montar aqui no colégio, porque como o balão meteorológico ele tem um cesto de tamanho e peso reduzido, a gente adaptou uma impressora 3D para o cesto do balão, para ver exatamente como todo o aparelhado, como o circuito dessa impressora 3D iria reagir com as condições de temperatura e pressão que são encontradas na estratosfera, né? Que como eu citei, são semelhantes das que são encontradas em Marte. Bom, a gente enviou o balão meteorológico, né? A gente tinha, dentro desse balão, tinha no cesto, tinha a nossa mini impressora 3D que a gente adaptou e montou, fez tudo aqui no colégio, porque tem o cesto com tamanho e peso reduzido, a gente tinha que adaptar uma impressora 3D, porque ela em si ela não cabe, né, dentro do cesto de um balão meteorológico, e a gente enviou essa mini impressora 3D para a estratosfera. Essa mini impressora 3D ela conseguiu funcionar na estratosfera, mas não com as condições que a gente esperava. Essa impressão aconteceu um pouco antes das condições ideais que a gente idealizava para fazer o teste. Aí a segunda parte é como a gente pretende fazer a redução desse uso do polímero, desse uso do material. E com isso a gente pensou que se a gente misturasse esse polímero com a matéria-prima mais abundante que você tem em Marte, que no caso é a areia, a gente conseguiria fazer uma redução que ajuda todos os colonizadores e ainda você consegue utilizar menos esse material. Então com isso a gente começou a fazer testes e a gente começou tentando fazer uma mistura... eu pulei uma parte. A gente então pensou em fazer essa mistura. Só que a gente não tem areia de Marte aqui na Terra. Então a gente pesquisou e viu que a areia de Marte ela é composta principalmente de feldspato, quartzo e mica. E essa composição ela pode ser encontrada, por exemplo, no granito, que é o que a gente utilizou. A gente moeu o granito para produzir um pó de granito para simular a areia marciana. Além dessa simulação de areia marciana, com a ajuda do nosso professor Thiago, que é o professor que trabalha aqui no colégio, ele nos forneceu uma amostra de uma areia vulcânica do Havaí, que é utilizada, por exemplo, pela NASA, porque ela tem as condições de feldspato, quartzo e mica parecidas com as que são encontradas em Marte. Então ela é uma simulação terrestre da areia marciana. Então a gente tentou fazer umas misturas entre esse pó de granito e a areia havaiana com materiais polímeros de impressão. Então a gente começou com o PLA, que é o plástico polímero que é mais abundante nessa área da impressora 3D, é o mais utilizado. Só que o nosso resultado não foi muito bom. A gente teve uma pasta assim, que ela não conseguiu solidificar direito com o pó de granito, a gente não conseguiu malear ela, fazer ela em formato de filamento. Então a gente partiu para o próximo material de impressão, que no caso é uma resina, que aqui no colégio a gente tem impressora de resina. E essa resina ela é líquida e ela funciona na impressão 3D com o processo de fotopolimerização, que ela usa, né, os lasers para solidificar a resina e o reflexo, né, dos lasers na resina faz com que a impressora consiga se localizar e fazer a impressão. Então a gente pensou que como a resina se tratava de um líquido, misturar um líquido com um sólido é mais fácil. Então a gente fez a mistura e a gente obteve um resultado bem ruim, até, digamos. Porque saiu uma camada muito fina, ele não conseguiu imprimir, né, o nosso cubinho que a gente tinha usado de teste. Ficou só uma camada fina porque a impressora 3D não conseguia fazer o processo de fotopolimerização nem se localizar, porque o pó de granito, né, a areia havaiana, que a gente testou com os dois, bloqueava essa luz que era utilizada durante esse processo.
Então a gente estava meio um pouco desanimado, mas a gente continuou tentando e a gente chegou na oportunidade de usar o PET. Então a gente pegou o PET de garrafas plásticas aqui do colégio que iam ser recicladas e a gente cortou, picotou elas e derreteu para transformar elas, para conseguir misturar elas com o pó de granito. Então, tipo, existe já o filamento de PET, a gente utilizou essa ideia, né, de fazer essa mistura do PET com o granito. A gente fez uma mistura de mais ou menos 10% de pó de granito com 90% de PET. E essa mistura ela conseguiu fundir, então a gente conseguiu fazer uma fusão entre o polímero do PET com o pó de granito, né, nas porcentagens de 10% e 90%. E com isso a gente conseguiu ainda fazer um material parecido, né, um filamento. A gente conseguiu produzir um filamento por meio de esticar, a gente esquentou e esticou por meio de uma colher a nossa mistura e a gente esperou secar e ficou num formato parecido com o de um filamento. E a gente foi fazer o teste. Aí no teste a gente teve outro problema, porque foi como o nosso filamento ele era muito irregular, não era igual os industriais, né, feito pelas indústrias. Ele, na hora de ele ser puxado pelo bixusor, que tem uma engrenagem que puxa, ele acabou entortando esse filamento. Então a gente teve que colocar um pouco mais de PLA para justamente descer os dois juntos. Então a gente conseguiu fazer a impressão dessa mistura de PET com o pó de granito. Então com isso a gente viu que a gente conseguiu fazer uma impressora funcionar em umas condições um tanto quanto semelhantes das que são encontradas em Marte. E a gente também conseguiu fazer com sucesso um polímero, um compósito entre o PET e o pó de granito, reduzindo assim o uso desse polímero durante a colonização, ou seja, fazendo com que os colonizadores usem menos materiais para fazer os objetos. E também a gente dá mais um fim reciclável para o PET, que ele traz um monte de problema aqui para a gente já no planeta e a gente está dando mais um fim que vai ajudar a gente cada vez mais a desenvolver a colonização no planeta vermelho.